E aí galera, vamos lá então resolver a lista semanal 6 de programação 2. Eu vou resolver as questões 2, 3, 4 e 5. Então vamos começar aqui pela 2, que diz o seguinte: escreva uma classe chamada empresa, que terá o atributo nome da empresa, quantidade de funcionários, rendimento anual em reais e CNPJ. Crie dois construtores, um que recebe todos os atributos mencionados, armazenando-os em variáveis correspondentes, e outro construtor default. Não esqueça dos gets e setters. Além disso, crie o método toString da classe para imprimir uma descrição contendo o valor da propriedade do objeto. Subscreva o método equals para comparar se duas empresas são iguais. Utilize apenas o CNPJ para comparar se as empresas são iguais. Então vamos lá. Criar aqui new class empresa com os atributos, né? Private string nome da empresa, private int número de funcionários, private double rendimento anual, private int CNPJ. Eu vou dar uma pausa aqui no vídeo só para criar os gets e sets aqui rapidinho, senão o vídeo vai ficar pronto. Agora vamos criar os dois construtores, né, que ele pediu, que é um sem nada e outro que inicialize as variáveis, né, que tenha como parâmetro as variáveis, né, os atributos, no caso é string nome da empresa, int número de funcionários, double rendimento anual e int CNPJ. E aqui a gente vai iniciar, né? This.nome é igual a nome da empresa, this.número de funcionários é igual a número de funcionários, this.rendimento anual é igual a rendimento anual, e por último diz CNPJ é igual a CNPJ. Pronto. Ele diz também que a gente deve subscrever os métodos toString e equals. Então vamos começar pelo toString. Public string toString. toString não recebe nada como parâmetro, apenas vamos retornar uma descriçãozinha aqui. Então assim, vamos fazer assim: nome, aí mais this.nome da empresa. A gente aqui, vou dar uma quebra de linha aqui para ficar mal organizado. Quando a gente for imprimir isso, o próximo é o número de funcionários. Número de funcionários mais this.número de funcionários mais, a gente dá a quebra de linha novamente, Ctrl/N. Depois o rendimento anual mais this.rendimento anual mais, aí tem o último Ctrl/N
que agora por último é o CNPJ, né? CNPJ mais dis.cnpj. Pronto. Isso aqui a gente já filtrou o string da classe empresa. Agora vamos subscrever o método equals. Public boolean equals. O equals, ele equals recebe aqui como parâmetro uma empresa que será comparada, né, com essa desta classe aqui. A empresa que entra aqui vai ser comparada com a que vai chamar o equals, né? Então a empresa, pronto. Ele diz lá que as empresas só serão iguais caso o CNPJ delas forem iguais, né? Então dis.cnpj, se o CNPJ da classe que chama for igual ao da empresa .get CNPJ da empresa que eu estou comparando com parâmetro, então return true. Se for igual, return true. Caso contrário, return false. Pronto. No momento, essa questão 2 era só isso. Subscrever os métodos. Vamos ver aqui a questão 3. Aqui uma caixa chamada contador, com o método calcular imposto, que receberá uma empresa e retorna o imposto devido. O cálculo do imposto deve ser feito da seguinte forma. Aí dá aqui o método de calcular o imposto. Então vamos lá. Vamos aqui criar uma classe agora chamada contador. Essa classe possui um método chamado calcular imposto, que retorna um double e recebe aqui uma empresa, que é a empresa que a gente vai calcular o imposto. A gente aqui vai criar uma variável do tipo double chamada imposto, que é igual, aí aqui dentro dessa variável a gente joga a fórmula que ele repassou, né, que é o rendimento anual da empresa vezes quantidade de funcionários da empresa vezes 0,5 dividido por 12. Então vai ficar assim: empresa.get rendimento anual vezes empresa.get número de funcionários vezes 0,05. Tudo isso, então a gente bota essa continha aqui dentro de parênteses, tudo isso dividido por 12. É isso aí. Calculou o imposto. Agora a gente retorna esse imposto. Retorne imposto. Observei aqui o parênteses. O parênteses é aqui. É. Imposto. Pronto. A gente já fez a questão 3. Que é só isso. Agora a 4. A 4 diz o seguinte. Crie um programa com o seguinte menu: 1 cadastrar a empresa, 2 sair. O programa deve iniciar criando um array com capacidade para 100 empresas. Em seguida deve ser exibido um menu. A função de cadastro de empresas não deve permitir cadastrar duas empresas iguais dentro do array. Quando o usuário clicar no botão sair, ou as 100 empresas são cadastradas, deve ser impresso todas as empresas cadastradas usando o método string delas e a quantidade de imposto que cada uma vai pagar, utilizando o objeto contador. Então vamos lá. Criar A4. Criar o método main. Vamos instanciar um objeto do tipo scanner. E agora vamos iniciar o array de empresa.
um nome qualquer, igual new empresa, e aqui a gente passa o tamanho, lá no caso ele diz que é 100. Agora a gente vai ter que fazer um loop para ficar mostrando o menu, né? Então vamos usar um do while. Aqui eu vou fazer aqui uma condição, um boolean condição igual a true. Fora que é ele que vai ficar controlando o nosso while aqui. Condição. Aqui dentro agora a gente vai dizer o menu ao usuário, né? Ops. Que lá que é da seguinte maneira. Vamos só dar um Ctrl C, Ctrl V aqui. Ó, cadastrar empresa e o 2 sair. Pronto. Aqui a gente vai capturar isso dentro de vamos criar uma variável aqui fora, int opção. Vou botar a opção igual a 0 aqui, só para iniciar. Opção é igual a, se eu botasse aqui direto leitor.nextInt, quando a gente lê um inteiro ou um número qualquer, um double ou um float, ele dá um enter a mais depois da gente digitar. Aí isso quebraria nosso programa, né? Ele daria um comando a mais, isso não é interessante. Aí aqui dentro a gente faz o seguinte, integer.parseInt, e aqui passa leitor.nextLine. Pronto, aqui a gente já está capturando a opção que o usuário digitou ali. A gente vai fazer um teste agora aqui. Se opção for igual a 1, a gente faz o seguinte, pede ao usuário todos os atributos de uma empresa, né? Que no caso é o nome da empresa, o nome da empresa, depois aí vamos armazenar no variável, tipo string, nome empresa, igual a leitor.nextLine. Depois, o número de funcionários, né? Número de funcionários. Aí a gente faz a mesma coisa, armazena uma variável do tipo inteira, número funcionários é igual. Aí tem que fazer aquela conversão do integer.parseInt e aqui leitor.nextLine. Agora o rendimento anual, dá uma quebra-linha e o double rendimento anual, e o double do mesmo jeito, double ponto passe double, e aqui bota leitor.nextLine. Agora, só por último, né, falta o CNPJ, e armazena na variável tipo inteira. Integer.parseInt leitor.nextLine. Isso, pronto. Agora a gente já pegou todos os atributos de um objeto do tipo empresa, né? Então vamos iniciar esse objeto. Empresa é igual a new empresa. Aqui a gente já pega aquele método construtor que já recebe os parâmetros, né? E aqui a gente bota os parâmetros, o nome das nossas variáveis aqui. No caso, nome, aqui eu só tirei o da e aqui eu só tirei o de. Pronto, já está igual. Vamos deixar essa empresa aqui, essa variável empresa com escopo maior aqui. Isso, pronto. O que é que ele diz na questão também? Que
o cadastro de empresa não deve permitir cadastrar duas empresas iguais dentro do array. Então a gente vai fazer essa verificação agora. Assim, é o seguinte, a gente primeiro tem que percorrer o array, né? Então vamos fazer um for each, for empresa, tá, o nome aqui é de empresa, no array, né? Nosso array. Esse array ele tem 100 posições, mas pode ser que ele não esteja completamente com as empresas, né? Que não pode ser que tenha posições nele que estejam nulas. Então a gente vai fazer esse tratamento aqui. Se for diferente de null, aí eu executo tal ação aqui. Então o que, que a gente vai fazer? Ops, eu botei um aqui. For null. Pronto. O que, é que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai usar o método equals para saber se uma empresa é igual a outra. Que se for, a gente tem que avisar o usuário que já tem alguma empresa com aquele CNPJ cadastrado, né? Só a gente vai usar aqui nesse método agora o equals que a gente subscreveu aqui em empresa, né? Que recebe uma empresa por parâmetro. A gente vai chamar o método equals dessa empresa aqui, do E. O E vai assumir todas as empresas que estiverem dentro dessa array. Então, equals, tá vendo? E ele recebe a empresa que a gente criou ali, iniciou aqui. Por isso que eu deixei ela com escopo maior, para que a gente possa usar ela dentro desse if aqui. Pronto, ela está aqui. Empresa, caso for igual, ele retorna um true. Então a gente tem que mostrar para o usuário, né? Já existe uma empresa com este CNPJ. E já para o loop, né? Um break nesse for aqui. Esse break corresponde a esse for. Caso ele nem entre aqui, a gente faz o que? Se a posição for vazia, então quer dizer que não tem, porque tipo na posição, na primeira, se ele já for vazio, isso quer dizer que pode ser que nenhuma empresa esteja cadastrada. Então a gente já nessa aqui faz um else aqui, else, e pronto. Aqui a gente vai ter que fazer o seguinte: vamos fazer outra variável aqui do tipo inteira com o nome contador igual a 0, já para iniciar ele. Esse contador vai dizer o seguinte, a gente, cadastra a empresa, o array na posição contador fica igual a empresa. Pronto, na posição contador, aqui você raciocina comigo, ó, no primeiro loop ele vai ser 0, né? Então, na posição 0, caso a posição 0 esteja nula, né? Que aqui, se for diferente de nulo, então quer dizer que se for nulo, ele já pula para o else aqui. Aí vai cadastrar naquela posição a nossa empresa, né? Aí, sim, aí a gente agora contador mais, né? Para contador ficar com o número da próxima posição. E depois dar um break, senão ele vai sair cadastrando em todas as posições disponíveis, ele vai cadastrar a nossa empresa. E não é isso que a gente só quer que ele cadastre em uma posição mesmo. Então, um break, aí ele vai sair desse for. Ótimo. Aí, contador, certo? Agora a gente vai fazer o seguinte, fora desse for. Aqui, pronto. Esse tem esse if, né? Que caso a opção for 1. Else if, caso contrário. Caso a contador, quer dizer, caso opção for igual a 2, ou o contador for igual a 100, então a condição que é aqui o while está funcionando fica igual a false. Aí ele vai cortar o nosso while aqui. If deixa eu ter. Ele está no canto errado. Ele é depois dessa chave aqui. Pronto. Esse espaço. Pronto. Aí, pronto, aqui, vamos raciocinar. Se a posição digitada for 1,
opção, aí ele vai vir para cá. Quer dizer, ele faz isso, se for digitado no ele faz isso, né? Cadastra a empresa, né? Verifica aqui se já existe uma empresa com aquele CNPJ. Se não tiver, ele vai cadastrar a empresa aqui. E se o espaço for vazio, né? E aqui ele faz o seguinte: opção for igual a 2, né? Que é a de sair, ou contador for igual a 100, condição falsa, né? Que ele diz aqui, né? Se clicar em sair ou as 100 empresas forem cadastradas, ele sai fora do nosso loop, né? Do while aqui. É isso. Pronto, isso aqui já cadastra a empresa ou sai. Outra coisa que ele pede é o seguinte: deve ser impresso todas as empresas cadastradas usando o método toString delas e a quantidade de imposto que cada uma vai pagar. Então, né, para mostrar o toString de cada empresa e o imposto que cada uma vai pagar, vamos fazer o seguinte: vamos fazer um for each empresa. Está aqui uma variável com o nome m que percorre o array de empresas. E vamos fazer o seguinte: array, troquei aqui, array. Vamos fazer a verificação novamente, né? Se m for diferente de nulo. Se for diferente de nulo, então a gente faz o seguinte: sysout imprime quem? m.toString. Sim, e para a gente calcular o imposto, a gente tem que iniciar um objeto do tipo contador, né? Então vamos fazer contador. Vou botar aqui só um C, que a gente já tem uma variável com o nome contador ali, então new contador. Pronto, aqui a gente agora aqui. Pronto, aqui a gente já está imprimindo o nome da empresa, aquelas coisas que a gente fez, né? O toString dela aqui, né? E vai nome, número de funcionários, rendimento anual, CNPJ e tal. Agora a gente vai fazer outro sysout aqui para imprimir o imposto, né? Vamos botar a mensagem: imposto a ser pago. Aí mais, aí com C, né? Que é a nossa variável, a variável de referência ali para contador, C ponto, calcular imposto e passar a empresa. Então no caso passa M aqui. Pronto. No caso é isso. Vamos rodar aqui o programa só para ver se está funcionando. Nome da empresa tal, número de funcionários 3, rendimento anual, o número que está aqui, está 12 aqui. Vamos cadastrar uma nova para testar se ele está lançando aquele errozinho ali, né? Diz, já existe uma empresa com esse CNPJ. Nome da empresa, o número colocar aqui, número do funcionário. Pronto, aí aqui no CNPJ eu vou botar 12 novamente para ver se ele lança o erro. Exatamente, já existe uma empresa com esse CNPJ. Vamos, na verdade, aqui mostrar o 2 agora. Pronto. Ó, nome, empresa tal, número de funcionários, sempre pode ser pago. Pronto, exatamente isso. Então o programa está funcionando. E é isso aí. Já eu volto com a resolução da questão 5. E aí, galera, vamos lá então resolver a questão 5. Rapidão. Qual a saída do programa abaixo? Faça uma tabela de acompanhamento para controlar o valor das variáveis e lembre-se de considerar o tipo de passagem de parâmetro e o escopo das variáveis. Essa é a típica questão de prova de certificação. Tente fazê-la de cabeça e entender o porquê da saída, ao invés de executar o código no Eclipse. Crie um documentinho aqui só para a gente ir acompanhando as variáveis. Tá? Ele dá aqui as duas classes, né? A classe ABX, que tem alguns métodos, e o método main, que executa algumas ações. Bom, para inicial, ABX, A igual a new ABX, esse A já toma alguns valores, né? Ele já tem alguns atributos, né? Que é o A.A e A.B e A.C, né? Que está descrito aqui na classe ABX. A.A é igual a 2, A.B é igual a 3, e A.C é igual a 1. Agora vamos partir aqui para a linha 8, que é onde é executado os métodos, né? A.AAA, qual a saída da execução desse método? Vamos aqui na classe ABX e ver o que é que ele faz, né? Ele recebe dois parâmetros de entrada
um A e um B aqui, um inteiro, dois inteiros na verdade. Então aqui a gente passa o x, que é 1, e a ponto A, que é 2. Então qual é a soma aqui? A é x, que é 1 mais 1, 2, né? Mais quem? Mais A ponto A. Quem é A ponto A? A ponto A é 2. Então 2 mais 2 é igual a 4. A saída aqui nesse vai ser 4. Então o próximo, A ponto BBB. É igual a quem? BBB, a gente tem que ter cuidado que ele altera alguns valores da nossa variável de referência. A gente passa a nossa variável de referência e x, né, como parâmetro. E ele fala o seguinte: A ponto A é quanto? É 2, mas aqui ele soma mais 1. Então ele altera o valor desse A ponto A. Então mais 1, então vai ficar 3. Então ele vem somar aqui 3 mais A ponto B. A ponto B é quem? 3 menos 1. Então vai ficar 2. E aqui a gente vai alterar esse valor aqui também. Porque como ele passa aqui a nossa variável de referência, então ele consegue acessar o B dela. Entendeu? Mais B. Quem é B? É X. X, mesmo que a gente passe ele por parâmetro, ele nunca vai alterar o valor dele, né? Porque, lembrando, né? Quando a gente passa uma variável por parâmetro, a gente não altera o valor dela, vai apenas uma cópia dela, né? A gente não consegue trazer essa cópia de volta e alterar o valor do nosso atributo, ali x no caso. Então, 1. E aqui é igual a 3 mais 2, 5, mais 1, 6. O valor aqui de saída é 6. Agora é A.ccc, que é na linha 10. Que faz o seguinte, ele recebe como parâmetro 3 inteiros e a nossa unidade de referência é novo. Então tenha cuidado que possivelmente ele vai alterar os valores delas. Primeiro ele faz abx.a, que é a nossa variável de referência, igual a c. Quem for o c? Foi x aqui. X é quanto? É 1. Então abx.a vai ficar 1. Esse somado só vai somar depois, não logo quando a gente passar para o valor alien. Depois ele altera sim, A. Aqui então a pontuado tomou 1 agora como valor. Mais quem? Mais primeiro aqui ele altera então o valor de abx.c, que é igual a quem? abx.b. Quem é abx.b? É 2. Então o nosso ABC aqui, A.C, vai ficar 2. E A.B ele diminui 1, então fica 1 aqui. Pronto, e agora sim, agora a gente faz a soma. Já tem 1 aqui, mais abx.b, que é 1, mais abx.c, que é 2. Mais, aí ele faz uma somazinha aqui de A, que é o y, que é 2, mais o z, que é 0, não vou nem somar, mais o x, que é 1, mais 1, né, que como ele somou c mais 1 aqui, então x mais 1, 2, então 2 mais 2, que é 4, eu só tirar aqui, que aqui a conta no caso vai ficar 1 mais 1, 2, mais 2, 4, 4 mais 8, mais 4, 8, isso aí. Próxima linha, ele faz uma modificaçãozinha aqui, que a gente não tem uma saída, mas a ponto DDD passa no valor de y, que é 2. Ó, a gente vai só modificar esses nossos variáveis aqui, lembre-se. Aqui, pronto, DDD passou o valor de y, né, que é 2. Então, A é igual a A. Só que esse A é o A que ele passou como parâmetro. Pode ver que a cor tá a cor da variável que ele passou como parâmetro, né? Esse B e esse C já é da nossa classe. Pode ver que ele está com a corzinha azul. Então é o seguinte, A igual a igual a 2, então vai ficar 2. E o B é o nosso B aqui. B era quem aqui? É 1, então B agora vai ser 2. B agora vai ser 2, isso. E a próximo é o C, ó. C é azul também, tá vendo?
É como se tivesse um diz aqui na frente, para dizer que ele está pertencente a essa classe. É igual a A, então o nosso C aqui já é 2, mas vai continuar 2 também. Pronto, exatamente. Pronto, ele só deu novos valores às nossas variáveis aqui. O resto agora é só imprimir, né, o A.A, que é quem? A.A é igual a 1, né, como a gente está observando aqui. Depois A.B, que é igual a 2. Depois A.C, que é igual a 2 também. Pronto, essa será a saída lá, quando se você fosse executar esse código, a saída seria essa, né? 4, 6, 8, 1, 2, 2. Não, na verdade ainda falta imprimir o x, y, z. Como eu falei, a gente tava passando, ó, x, y, z aqui. Mas quando a gente passa por parâmetro, eles não alteram o valor deles, né? Quando a gente passa uma variável por parâmetro, ela não é alterado o valor dela. Então, o x, y e z vai contar os próprios valores dele. Então, 1, 2 e 0. Exatamente isso. A saída é essa. A saída desse método é essa. Desse código é essa. 4, 6, 8, 1, 2, 2, 1, 2, 0. Valeu e até a próxima lista, galera. Isso aí.